Nos últimos dias, a Polícia Rodoviária Federal flagrou caminhoneiros com comprimidos da droga popularmente conhecida em Valéria Santana, tão conhecida como rebite. A Valéria tem mais informações sobre esse assunto e já comentava contigo, Valéria, e com o nosso pessoal, os efeitos devastadores dessas substâncias químicas. É impressionante. Frita o cérebro do camarada. É importante também que esses valorosos profissionais entendam disso, saibam disso e tenham também as informações privilegiadas a respeito. Seja bem-vinda agora, Valéria. Boa tarde para você. Agora sim, boa tarde. Como você falou, né, Sérgio? Não só para a pessoa, mas também para o trânsito, porque usar rebite a gente sabe que é perigoso para poder causar acidentes, viu? Olha só, a Polícia Rodoviária Federal em Sergipe até ontem apreendeu aí 1.000 comprimidos de rebite e ontem, terça-feira, e também durante o fim de semana, durante fiscalização de rotina, os policiais rodoviário federal apreenderam mais uma outra quantidade, né? Foram nos municípios de Cristinápolis, Malhada dos Bois e também Umbaúba. Eu estou com o Márcio Garcês, que é porta-voz da Polícia Rodoviária Federal e traz para a gente agora todos esses detalhes. Boa tarde, seja muito bem-vindo, Márcio. A gente precisa começar falando sobre essa fiscalização, né? Tem se intensificado e por causa disso a gente tem obtido aí esses números que são 1.000 comprimidos, é um número alto, também perigoso. Boa tarde a todos, exatamente. A gente vem observando durante as nossas fiscalizações que o número de caminhoneiros que se valem desse tipo de comprimido vem aumentando de maneira considerável. É uma situação complicada, porque o motorista, quando ele usa o rebite para se manter acordado, ele já está cansado, ou seja, ele vai seguir viagem mesmo cansado sob efeito de comprimido, o que aumenta a probabilidade de acidente, ou seja, ele vai pôr em risco não só a própria vida, como a de terceiros. O que acontece com esses motoristas quando são pegos durante a fiscalização com esse tipo de comprimido? Bom, esse tipo de situação ocorre de maneira bem corriqueira e sempre que eles são flagrados, normalmente eles assinam um termo circunstanciado de ocorrência onde eles se comprometem a comparecer em juízo quando intimados posteriormente, ou seja, eles são flagranteados, não seguem dirigindo, obviamente, mas a lei permite que eles não sejam conduzidos à delegacia, ou seja, eles se comprometem a comparecer em juízo posteriormente para responder pelos fatos. Como a gente já citou aqui, o perigo é grande, não só para quem está dirigindo, mas também para o trânsito em geral. Qual o alerta que a Polícia Rodoviária Federal faz, principalmente aos caminhoneiros, que são os que mais usam o rebite? Olha, a gente sabe que a situação do caminhoneiro não é fácil. Ele precisa do emprego, ele tem que seguir a viagem dele, muitas vezes ele está levando uma carga que é de alimentos perecíveis e ele tem que chegar rápido no destino dele. Mas o que a gente recomenda é que ele pare para descansar, ele leve algum parceiro para poder revezar o volante, porque o risco de acidente é gigantesco. A gente cansa aqui de atender acidentes nessa situação e com certeza a gente não quer que essa situação se permaneça. Então, toda vez que o condutor de um caminhão, até do veículo particular mesmo, estiver cansado, o ideal é que descanse, pare para descansar ou para dormir, para que ele não tenha nenhum problema durante a viagem. Inclusive isso está previsto no Código Brasileiro de Trânsito, né? Principalmente para caminhoneiros que pare a cada 6 horas, se eu não me engano, para poder fazer um descanso. É a chamada lei do descanso. Ele deve seguir algumas regras com alguns intervalos de jornada, ou seja, a cada 5 horas mais ou menos, ele tem a depender da situação, ele vai ter que parar 30 minutos para descansar, ele não vai poder exceder a 11 horas diretas somado toda a jornada dele, ou seja, são algumas regras que ele tem que seguir para que ele possa conduzir o caminhão dele com segurança. Márcio Garcês, muito obrigada por todas as suas informações. Sérgio, não usar o rebite e você que pega estrada aí por longos períodos, né, quilômetros, horas de viagem, pare 30 minutos, estica as pernas, descansa, afinal de contas, você fazendo esse tipo de atitude está colocando a sua vida e também a vida de outras pessoas em risco. E a gente sempre quer um trânsito mais seguro, né, Sérgio?
Legal, Valéria, legal, muito boa a prestação de serviço, uma entrevista altamente esclarecedora. O Márcio Garcês me chamou muita atenção pela abordagem humana, ou seja, muitas das vezes esses profissionais também sofrem pressão das transportadoras para que possam cumprir o frete e desenvolver o seu trabalho, finalizar o seu trabalho. Excelente, muito obrigado, Valéria. Márcio Garcês também, muito obrigado. E tem uma coisa também, a dependência que se cria, né? É importante o caminhoneiro, o grande profissional, o valoroso, o herói do asfalto entender isso. Acaba causando uma dependência tremenda, então é importante, a gente sabe. O Márcio falou e é muito, muito comum isso acontecer. A pressão, não, eu não posso nem parar para dormir. Não faça isso porque afinal acaba por comprometer demais a sua saúde e a sua saúde é acima de tudo, é prioridade máxima.